Bom, primeiro, bom dia. Bom dia. Eu vou falar igual eu falo com as minhas netas todos os dias. Eu tenho 51 anos de idade, eu levo as minhas netas para escolas todos os dias, eu faço questão disso, porque, adiantando um pouco a história, para depois eu voltar aqui no início, quando eu fui preso, a minha filha tinha 5 anos. E eu volto para minha casa, a minha filha está com 17 anos, mais ou menos. Então eu fiquei um tempão sem levar minha filha na escola. E isso eu tinha como prioridade, sempre levar minha filha para a escola. Então eu tento recuperar o tempo levando minhas netas para a escola. E pela manhã eu as chamo, né, porque elas têm um cabelinho cacheado, eu chamo as duas de carneirinhos. Então todo dia de manhã eu falo bom dia, carneirinho. E elas respondem como se fosse um carneirinho, bom dia. Então quando eu vejo vocês aqui, eu estou vendo as minhas netas no futuro, que elas são desse tamanhozinho aqui, 7 e 6 anos. E falando das minhas netas que eu vejo no futuro, o que eu vim fazer aqui hoje? Vocês acreditam que eu não vim aqui palestrar para vocês hoje? Vocês podem acreditar nisso? Fala, mas como que esse cara está falando essa coisa se ele está aqui falando com a gente? É porque, na verdade, cada um de vocês representa a minha infância. Eu vindo no caminho, refletindo sobre o que a gente poderia conversar, eu percebi que eu saio do futuro hoje, que é o presente, que era o meu futuro de antigamente, para falar comigo aqui de volta, ter o filme De Volta para o Futuro, mas eu estou de volta para o passado. Eu estou vindo falar comigo. E eu percebo a importância que é alguém falar com a gente enquanto a gente é jovem. Às vezes a gente perdeu o diálogo dentro de casa, às vezes a gente perdeu o diálogo com o melhor amigo por alguma razão. Vocês conseguem perceber como é importante o diálogo? Quando você grita, quando você chama alguém, eu gostaria de falar com você, ninguém te dá atenção, como é ruim. Então nós vamos aproveitar esse momento para a gente dialogar bastante, falar bastante coisa boa. Porque eu estou em cada um de vocês aqui, nesse momento. E com toda a experiência que eu tenho hoje, com toda a vivência que eu tive para sair daí e para chegar aqui com 51 para 52 anos, é muita história para a gente contar. Então eu vou tentar reduzir ao máximo. E qual o objetivo? Tudo tem que ter um objetivo. Qual o objetivo do Ângelo estar aqui falando com vocês? O objetivo é que eu possa mostrar para vocês, ou consiga mostrar para vocês, que na vida não existe só um caminho. Existem diversos caminhos. E é você quem faz a sua escolha. Eu não vim aqui dizer para você, vai por esse caminho, vai por aquele caminho ou por outro caminho. Eu vim mostrar para vocês que existem caminhos, porque às vezes a gente é jovem, a gente muito acelerado, a gente não consegue perceber que existem outros caminhos e a gente segue só naquele caminho bitolado, fechado. A gente é meio marrudo, a gente não quer ouvir, né? Eu falei de diálogo agora mesmo, mas ao mesmo tempo a gente não quer ouvir a família, a gente não quer ouvir ninguém, porque a gente tem aquela coisa da idade que é, eu sou mais sábio que todo mundo. E eu tenho 51 anos de idade, eu estou aprendendo com um monte de gente e vou aprender com vocês aqui. Então com 51 anos eu ainda não adquiri a sabedoria plena, aquela que eu preciso para seguir adiante. Então nós vamos compartilhar também um pouco de sabedoria, se é que eu posso oferecer isso para vocês. Mas trilhando os caminhos que eu trilhei e estar vivo hoje, eu posso dizer sim que eu sou sábio. E quem me ensinou isso? As pancadas da vida que me ensinaram isso. Não tive tempo para ninguém passar a mão na minha cabeça. Quem foi o culpado nessa história? Eu. Quem está preparado para errar e levantar o dedo? Queria ouvir a resposta. Está preparado para levantar o dedo? Isso aí. Chegar em casa e falar, ei mãe, a culpa é minha, ei pai, a culpa é minha. Se der um problema lá na frente, passar por onde eu passei, cadê o fulano? Não tem nada a ver com o fulano, é meu. É comigo. Eu errei. Mas não vai acontecer, porque depois desse diálogo aqui, qualquer possibilidade de vocês errarem, já está reduzida ao máximo. Vocês não vão errar. Eu tenho certeza. Se a cada momento que vier uma oportunidade obscura na vida de vocês, vocês vão lembrar dessa troca de ideia aqui de manhã. Eu acabei de falar ali para o meu filmmaker. Ele falou, e aí, o que você está sentindo? O que você está percebendo? Eu falei, ele me deu um gatilho agora. Sabe que gatilho me deu? Mais ou menos essa hora, na penitenciária Adriano Marrei, eu ouvia bombas. Estava chovendo, estava frio. Cachorros latindo. E a gente sendo retirados da cela só de cueca e sentado assim, ó, um a um, para revistarem as celas. E o cachorro cheirando a gente, babando na gente.
E um policial intolerante, vez ou outra, você passava e te dava uma borrachada. Eu vi vocês chegando e essa imagem ficou muito clara na minha mente. Só que eu tenho que me reconstruir, eu tenho que me redesenhar, eu tenho que entender o que eu estou fazendo aqui. Eu falei, não, Ângelo. Isso aí foi lá no futuro, que aconteceu com você está de volta no passado. Tudo isso que aconteceu com você lá não vai acontecer com esses jovens aqui. Eles estão entrando aqui, com as suas vestimentas de casa, sentados aqui nesse chão com muito conforto. Porque se tem um lugar melhor para criança sentar, para o jovem sentar, é no chão, descontraído, bem tranquilo. A gente se ajeita para trazer informação e trocar histórias. Então, eu consigo agora, nesse momento, sintetizar aquele momento ruim na minha vida num momento bom, reconstruindo. Para construir um edifício é muito difícil. Requer planejamento, planta, arquiteto, engenheiro, mão de obra, pedreiro, mestre de obra. Olha só, para construir um prédio. E para destruir um prédio? Como a gente faz para destruir um prédio? Muito fácil. Coloca uma bomba, pega uma marreta, sai quebrando tudo. Você não precisa fazer estudo nenhum. Você vai demolindo, vai acabando. Nós não podemos permitir que a destruição chegue no nosso edifício. Que para construir isso aqui, cada um de vocês, é muito difícil. Mas aí tudo bem, Ângelo, eu fui um prédio que foi abalado. Todo bombardeado. Imagina um prédio numa guerra. Era o meu corpo todo bombardeado. Mas ainda tinha estrutura, ele estava de pé. Cabe a quem reconstruir esse prédio? Cabe a quem reconstruir a história? Cabe a mim, que não é culpa de ninguém. A culpa foi minha. E quando você consegue reconstruir uma edificação que já existia, você vai perceber todos os detalhes, inclusive os defeitos que tinha quando construíram esse prédio a partir do zero. Então nós somos um prédio muito mais forte quando a gente tem a capacidade de nós mesmos nos reconstruirmos. Então eu sou um prédio firme pra caramba. Se quiser bombardear, pode bombardear. Mas não vai chegar nenhuma bomba até mim, sabe por quê? Porque eu estou rodeado de coisas boas, estou blindado. Até que atinja, eu tenho um corte num podcast que eu fiz recentemente. E essa é uma das bombas que vão tentar te atacar. Um policial me abordou. Falei, pois não, dê atenção a ele. Fez todo o procedimento. E aí ele quis me dizer assim, você estava falando com fulano, ciclano e beltrano. Falei, sim, estava falando. Eu falei, então você quer dizer que eu estava falando com fulano, ciclano e beltrano que eu sou bandido? Ele, e não é, mano? Falei, vou provar para você que não. Eu estou falando com você aqui agora. 3 viaturas, um policial, uma autoridade. Quem está nos vendo agora? Em tese, vamos dizer que os manos estão me vendo falando com vocês aqui agora. Olhando olho no olho e conversando de igual. Eu voltei a ser policial, eu tenho um funcional, eu tenho uma arma na cintura, eu tenho um olerite, eu recebo do Estado. Eu sou funcionário público novamente? Ele falou, não. Então você não pode dizer que eu conversando com o mano lá, eu sou bandido. Eu estou levando para ele a mesma informação que eu estou trazendo para você. Tirando a ignorância da pessoa, através de história, mano. Então se eu não sou policial, quando você me vê conversando com alguém, eu não sou bandido. Por que você custa acreditar que eu estou levando uma mensagem positiva para ele? Estou trazendo uma mensagem positiva para você que se você não for um policial honesto, você vai acabar com a minha vida. Se você não for um policial honesto, eu vou voltar a ser traficante agora. Porque você vai colocar droga no meu carro e vai dizer que eu sou traficante. E eu já tenho uma reputação manchada, porque eu tenho histórico policial. Então vão dizer assim, realmente o Ângelo estava traficando. Porque você vai fazer o que você bem entender na minha vida. Só que saiba que um dia vai ter o troco. Mas o troco não é de mim, não é da violência. O troco é divino. Se eu estou plantando o que eu estou plantando hoje, porque Deus conhecia meu coração e sabia quem eu era. Porque senão eu não haveria de estar aqui. Ou eu haveria de estar preso. Minha condenação é 33 anos de prisão. Eu fiquei 15 anos preso. Pelas minhas escolhas. Mas, sem atropelar a história, e é para a gente dar sequência na nossa fala, eu gosto muito de explorar músicas, eu gosto de explorar reflexões, e a música é sensacional. A música nos traz uma realidade muito forte, e o professor Wagner também corrobora dessa minha ideia, porque ele usa muito a música, sobretudo a música dos manos igual nós, que cantam, a partir de Racionais, vamos dizer assim, a outros clássicos. Então, antes que a gente siga, eu gostaria de colocar 3 músicas para a gente refletir e depois a gente seguir a nossa troca de ideia. Mas eu não gostaria que vocês ouvissem a música através da sua batida, através da sua melodia. Gostaria que vocês ouvissem a música através da mensagem que ela traz.
que vai falar muito com a gente. Eu tenho certeza disso. Então, se quiserem cantar depois também junto, fiquem à vontade. Mas nós vamos investir o nosso tempo agora ouvindo 3 músicas que nos trazem uma reflexão. E nesse pretexto também, eu gostaria que vocês entendessem a música, compreendessem a música. Porque nós temos todos os tipos de informação, e informação é importante. Nós temos informações de músicas aí, que se a gente não se der conta e não souber interpretar, assim como é importante interpretar textos para a gente responder às provas, ou para a gente construir uma boa narrativa, ou para a gente fazer uma boa redação, é importante a gente entender textos. E a música nos traz esse desafio. Tinha pessoas, antigamente, que falavam assim, o rap ensina a ser bandido. Não, o rap é de protesto. O rap ensina que esse caminho você não deve seguir. O que o rap é? O que o funk é? Na verdade, é a reprodução daquilo que a gente vive, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê. Então, às vezes, o músico está cantando uma vivência que é trágica, que é traumática, mas que não é para você fazer aquilo. É para você entender que aquilo é doloroso, desvia o caminho. Tanto a relação sexual precoce, a informação precoce, que desperta o interesse. Eu sou de uma época, né, antes da gente entrar na música, eu sou de uma época quando a gente não tinha filme, igual hoje tem plataformas, Netflix e tal, internet, computador, smartphone, a gente tem todo tipo de informação no mundo. Eu falei no podcast esses dias que o telefone, o smartphone é um cardápio de alimentação, você escolhe o que você vai comer. E o nosso corpo é justamente aquilo que a gente come. Ele retrata o que a gente come. E a nossa mente, ela retrata exatamente o quê? Aquilo que a gente consome, aquilo que a gente se alimenta de informação. Então, o telefone está na sua mão. Quantas pessoas estão perdidas no tal do tigrinho aí? Porque ele procura a plataforma. Ela vai e aparece lá para você. Você abre se você quiser. Eu vou em vários aplicativos fazer alguma coisa, sempre aparece esse bendito primeiro. E aí dizem, o tráfico te oferece droga. Eu nunca vi isso. Não estou defendendo nada. Mas quem quer droga vai lá no lugar e consome, procura. Mas essa bendita dessa droga silenciosa, que é o jogo, o vício, para viciar, ela vem lá no seu smartphone. E é interessante que, vez ou outra, ela aparece com uma influência dizendo assim, vou disponibilizar para você uma banca, R$500. E aí você pega aqueles R$500 e troca. Você faz 10 mil com aqueles R$500 numa semana. Na outra semana, ele vai te tomar 20 mil. Você vai vender sua casa, você vai vender carro, você vai vender roupa, você vai vender tênis, você vai vender utensílios domésticos da sua casa porque você foi viciado naquele primeiro momento pelos jogos. Não vou me alongar nisso porque a tese não é essa, mas eu digo para vocês o quanto é importante a gente ter o discernimento do filtro da informação. Então nós vamos começar a partir da música. Solta o som aí, se é que tem um DJ aqui pra gente, né? Essa música, a primeira música que eu vou colocar pra vocês é do Reinaldo. Reinaldo e Dexter. Quem já ouviu falar de Reinaldo? Só pra vocês entenderem, pessoal, Reinaldo. Tá. Tirou? Tá tudo certo aí? Ah, entrou no celular dele? Travou? Só segura um minutinho. Pessoal, só a título de informação, a gente tem que saber quem é o dono da obra. Reinaldo chama-se Príncipe do Pagode. Era um pagodeiro do Rio de Janeiro que veio para São Paulo fazer carreira aqui e que é um poeta, verdadeiro poeta das periferias. E ele morreu com câncer recentemente. E ele morreu fazendo essa música. Com o Dexter ele não chegou a lançar essa música. Essa música ficou pronta. E eu acompanhei o Dexter no estúdio, inclusive no estúdio Fórmula do Samba, que é o Pezinho. É um dos maiores empresários do samba, que revelou Exalta Samba. Essa música foi feita lá, chama-se Bala Ricocheteada. Ela conta a história do pai que abandona o filho. Essa música fala muito comigo, porque se eu mostrar para vocês o meu documento, que inclusive esqueci em casa, professor. Se eu mostrar minha identidade para vocês, não tem o nome do meu pai. Eu tenho certeza que isso não é unanimidade minha aqui. Isso até um certo tempo me incomodava. Depois eu falo para vocês o que eu transformei. A ausência do nome do meu pai lá. Beleza? Então, Bala Ricocheteada, prestem atenção nessa letra. Pessoal, conseguiram entender? Forte essa letra, né? O que ela fala? Da Dona Vera, contando uma história do seu filho, que era o Pantera. Que era o Pantera? Era o fruto de um relacionamento que ela teve, que ela era a mina da favela e o cara do asfalto, que era o quebra do asfalto. O que é o quebra do asfalto? Polícia. Então essa mina da favela muito bonita teve um relacionamento com polícia do asfalto, que abandonou ela. E ele nem sabia que um dia ela estava grávida e nasceu o Pantera.
Pantera foi criado dentro de um contexto de violência. E o moleque começou a comandar o morro. Só que o Olho de Gato tinha que buscar e caçar o Pantera que mandava no morro. Mal sabia ele que o Pantera era filho dele. Mas o moleque era cheio de disposição, muito mais disposição que o próprio pai. E a Dona Vera se desespera em ver o Olho de Gato caçando o Pantera e o Pantera tirando no pai. Que caminho que a gente vai seguir? Qual é a escolha que a gente vai fazer? Nós vamos ser Pantera? Não justifica ser Pantera porque o pai abandonou. Eu tô aqui hoje. Em algum momento eu fui o Pantera. Mas existe um Deus lá em cima que falou assim, vem cá, mano. Eu vou te usar para uma outra coisa. Já te calejei bastante. Você vai levar essa informação lá porque ela precisa chegar em algum lugar. Quantas panteras podem ter aqui? Quantos olhos de gatos podem surgir daqui? Você pode ser um profissional da segurança pública, assim como fui. Fui policial do 2º Batalhão de Choque. Ah, caramba, o cara foi policial do 2º Batalhão de Choque, o cara foi do tráfico. Mas voltei a ser gente. Vamos dizer, se é que policial ou criminoso não é gente. São gentes, mas que fizeram suas escolhas. Não estou dizendo aqui que a polícia é ruim. O mal policial, sim, faz uma polícia ruim. Estou dizendo que ser favela, quebrada, morar na periferia, seja formação de caras ruins. Não, eu escolho ser bom ou ser ruim. Porque da quebrada também saiu um professor de história, doutor. Eu fui na sustentação oral do doutorando do professor Wagner. Ele saiu de onde? Ele saiu da quebrada. E quantos quebradas estão por aí liderando? Mas é uma minoria muito grande ainda. Olha só, uma minoria muito grande liderando. A probabilidade de nos liderarem, ela está concentrada nos melhores colégios públicos. Nos melhores colégios públicos e melhores colégios particulares. Mas há possibilidade sim da gente inverter esse quadro. Ou da gente ficar parelho ali. A gente não precisa passar à frente de ninguém, mas precisamos estar ombro a ombro. É através de informação que a gente fica ombro a ombro. E o Dexter, complementando essa música, o Dexter vem e coloca a sua história também, que eu sou Juscelino, que o abandonou enquanto ele era criança. Só que ele diz, ele não teve ninguém para ensinar ele a amarrar um cadarço, nem a levantar quando ele tropeçasse. E ele teve as mesmas passagens que eu tive. Mas em algum momento ele falou assim, a música vai me resgatar, a cultura vai me resgatar, a informação vai me resgatar. E seu Juscelino, onde estiver, vai sentir orgulho de mim. Ele não precisa de achar seu Juscelino. Basta dizer que você completa a sua história. Você não precisa de procurar ninguém para que te reconheça. Basta que você se reconheça. Basta que você entenda que a sua história é o suficiente para você ser grande e ser quem você é. Então, antes de seguir para a próxima música, professor, eu vou fazer uma mudancinha. Eu vou abrir para 3 perguntas agora frente a isso. Só para a gente cadenciar. Se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta sobre o que a gente falou até agora, fique à vontade. 3 perguntinhas só para a gente seguir adiante. E no final a gente fecha com aquele mesmo passo. Professor, alguém tem interesse em fazer alguma pergunta? Não tem problema se ficar tímido. Eu desenrolo. Eu vou lá buscar meu HD e fazer mais alguma coisa. Tem? Professor, sua turma tá tímida, hein, professor? O que tá acontecendo? Hã? Como é seu nome? Carlos. Por gentileza, Carlos, pode ficar de pé? Mano, você cresceu, então você é o Carlão. Fala aí, Carlão. A parada é o seguinte, quais conselhos você no futuro passaria para você no passado? Para eu no passado? Converse mais, fale mais com as pessoas, ouça mais. Não canalize a sua coragem no lugar errado. Para sintetizar o que eu estou te falando, quando eu andava na rua, não tinha um pai, não tinha alguém para puxar minha orelha, para falar, vem cá, para colocar uma regra em mim, eu andava na rua. Sabe o que as pessoas faziam quando precisavam de mim? Inflavam o meu ego. Ei, menor, você é foda, ei, molecote, você é foda. E eu achava que eu era foda. Para fazer merda. Que a rua não tá nem aí para você, mano. Você vai ter uma oferta muito grande de propostas que vão acabar com a sua vida. E entre essas propostas você vai encontrar uma que possa edificar a sua vida. É a mais difícil, por incrível que pareça. Te oferecer um livro, te oferecer um bom curso. Ninguém vai mandar um litro de leite para você levar para sua casa. Mas o cara vai falar, vamos ali tomar uma cerveja, mano. Vamos beber, vamos pro rolê. Tipo, foda-se a vida. Entendeu? Então quando alguém disser para você que você é foda, você tem que prestar atenção e entender o que ele está querendo dizer com isso. Que eu sou um imbecil ou que realmente eu sou foda? É você quem filtra isso aí. Beleza?
Fala, moça. Uma aqui está perguntando qual o motivo. Qual o motivo que eu fui preso? Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, fique de pé, você é muito bonita, Maria Eduarda. Por favor. Você é linda, seu nome é lindo, você é cheia de estilo. Ó. E ela é responsa. Você vê que ela olha. Você vê que ela faz assim já. Né, Maria Eduarda? Já olha. Maria Eduarda. O primeiro motivo que eu fui preso é que eu fiz a minha escolha. Entenda? Poderia dizer assim, é culpa da ausência do meu pai? Eu poderia dizer que foi culpa de alguém ou dos parceiros que me deixaram na mão. O que me fez ir preso foi minha escolha. E eu não vou nem dizer as razões que eu fui preso. E eu era policial. Tudo começou aí. Numa proposta que um cara me fez, tem coragem de entrar na polícia? Que é o que eu te falei. As pessoas falavam que eu era foda. Mas eu gostava disso aqui, de estudar pra caramba. Eu já tinha, a oitava série era o suficiente para ser policial. E o cara via em mim um baita de um potencial. Mas ele me enxergava como? Como a sua própria realidade, como ele foi criado. Ele achava que ele estava me oferecendo o melhor. E eu entendi com ele, naquele momento, que aquilo seria o melhor para mim. Porque ele me disse assim, vou te deixar rico. Ele entrou na minha mente. Ele entrou na minha mente. Imagina um moleque despejado de favela, que vivia de doação de roupa e tudo, pobre e louco. Falar que você vai ficar rico? Lógico que eu topei. Mas eu estou aqui para dizer para vocês tomarem cuidado com essa informação. E foi nessa hora que eu fui. Mas quem fez a escolha de aceitar isso? Foi eu. Eu me tornei policial bandido, e sendo bandido, chegou minha conta. E eu fui preso. Graças a Deus, vamos dizer que eu fui preso. Hoje eu entendo a importância da vida. E eu tive uma oportunidade de estar aqui com vocês. Foram 15 anos preso, depois eu falo mais sobre isso. Então, o que me fez ser preso foi a minha escolha. Que foi antes do crime, hein? Antecede o crime. A escolha antecede o crime. Antes de você cometer o crime, de você fazer algo errado, existe uma escolha. E é você quem faz. Mais alguma pergunta? A terceira? Pode falar. Seu nome é? Natália. Natasha? Então vamos, Natasha. Fica de pé. Fica de pé. Não, tá com vergonha? Então abaixo. Isso aí, Natasha. Pessoal, vamos prestar atenção na Natasha. Viu qual é a pergunta da nossa amiga? Vamos lá? Não. Tá grande. Mas vamos supor assim, a minha mãe é a Dona Vera. Certo. Meu pai é o quebra-cocô. É o quebra do asfalto. Vamos supor sua Pantera. Imagina, tipo assim, meu pai... Vou interromper um minutinho. Sensacional. Sensacional, tá vendo? É isso. Vai lá, Dona Vera, solta. Ó, Dona Vera, você viu? Quem já viu aquele bonequinho que faz assim, ó, na figurinha? É ela. Vamos supor assim. Aí, vamos supor, meu pai não deixa minha mãe. E minha mãe tem eu. Vamos supor. Você acha que teria acontecido? Eu teria sido a dona do morro se meu pai tivesse não me deixado? Se meu pai soubesse da minha existência? É uma grande probabilidade disso não ter acontecido. A importância do pai, a importância do esposo, do cônjuge, a importância da união dentro do relacionamento é fundamental para a criação da sua nova geração, dos seus filhos. É fundamental isso. Nunca que eu diria para você que não é tão importante. É muito importante. Muitos têm uma grande estrutura de lar, que eu acabei de falar agora. E ele tem a sua escolha, ele contraria todas as orientações que tem em casa. Quantos pais e quantas famílias são surpreendidos pelo filho, pelo primo, pelo amigo, que recebeu tanto conselho, que tem todos os exemplos dentro de casa, mas foi para a rua e fez a sua escolha. Não é uma máxima que prevalece, mas quando tem uma estrutura de lar, realmente essa possibilidade ela é muito reduzida. Então um Pantera tendo pai ou não, ele poderia ter sido Pantera. Mas se ele tivesse um pai presente, inclusive esse que conhecia de segurança pública, porque era um policial, ele não teria deixado que o seu filho se transformasse no Pantera. A possibilidade seria muito reduzida. Então é importante a gente construir, quando construir um lar bem edificado. Aí fala assim, Ângelo, então me dê um exemplo disso. Eu fui vida louca. Eu estou com a minha esposa há 33 anos. Eu conheci minha esposa nesse ambiente. Eu tinha 17 anos, ela tinha 14, a gente está casados até hoje, nós estamos casados até hoje. Tenho uma filha de 30 anos e 2 netinhas. Deu para exemplificar para vocês a importância? A minha filha é o que é hoje, porque mesmo eu estando distante, eu nunca deixei de educá-la, nem que fosse por uma carta ou por um telefone. Não estava presente fisicamente, mas nunca estive ausente na mente dela. O seu pai existe, seu pai está aqui.
seja por carta ou por telefone. E por vezes ou outra ela me visitando. Eu tinha uma preocupação da formação do caráter dela e dar um destino, um rumo para ela seguir. Ela tem suas escolhas, eu sempre falo para ela. Mas ela não pode reclamar que não teve uma estrutura de lar, mesmo balançando um pouco, que teve ela como prioridade na formação. Beleza? Então, pessoal, já simplificamos aí 3 falas que deu pra gente sintetizar tudo. Vou abrir o precedente para você, porque você é o presidente, né, presidente? Qual foi os seus primeiros passos para o sucesso? Os primeiros passos para o sucesso? Então vamos dizer assim que eu destruí a minha edificação. Eu sou um prédio todo arruinado. Onde eu estava nesse prédio arruinado? Eu estava na prisão, na cela, em Pinheiros, em 2016. Uma madrugada falando com Deus, que eu nunca perdi minha comunhão com Deus, e ele fala assim, mano, escreve um livro. E aí a minha relação com Deus é assim, ô Barbudima, como que eu vou escrever um livro, mano? Tá louco? Eu escrevi um livro, escrevo carta para minha esposa, para minha filha. E aí eu viro para um lado, viro para o outro. Não era numa cama, era num colchonete em cima de uma pedra com a cortininha fechada, que era da minha pedra, que eu dormia naquele meu quadrado. Ali é o meu universo, eu com Deus. E eu viro para ele e falo, escreve um livro. Eu falei, mas como que eu vou escrever um livro? Ele fala assim, você não troca uma ideia com a molecada na quebrada? Não troca uma ideia com a molecada aqui dentro da cadeia que o crime não compensa? Eu falei, troco. Você dentro desse ambiente, você fala pro criminoso que o crime não compensa? Eu falei, fala. E você não fala com a molecada no futebol para não perder o foco no objetivo? Se você não fosse jogador de futebol, você pode ter uma outra profissão e que não pode perder o foco? Falo de fato. Então escreva um livro sobre esses 2 universos. Então, sintetizando a minha resposta para você, o que me fez dar os primeiros passos para o sucesso, de novo eu volto na academia, na educação, na cultura, na escritura, na literatura. E eu fui capaz de escrever um livro porque, vou adiantando lá, né, nós estamos aqui, de volta para o futuro, de volta para o passado. Na universidade, Cruzeiro do Sul, que eu sou formado eu sou bacharel em administração e sou MBA em gestão e marketing esportivo. Olha isso, 34 anos de idade eu fui para a escola. Com 34 anos de idade eu fui fazer faculdade, que eu nunca imaginei que fosse fazer faculdade. Eu imaginava assim, que com 25 anos eu estava numa gaveta de cemitério, eu estava preso. Mas com 34 anos eu saio da prisão e vou fazer faculdade. Eu faço faculdade sob uma circunstância que, mas não dá para estudar, não dá, dava. Eu saía às 6 horas da manhã do semiaberto, saía do meu trabalho, ia para a faculdade, da faculdade eu voltava para a cadeia. 4 anos preso, sem faltar, sem atrasar, e fazia meus trabalhos no manuscrito com livros. Enquanto os meus amigos iam para casa fazer no computador, afinal de contas eles não erraram. Eu errei. Eu paguei o preço, até para fazer os meus conteúdos da faculdade, da escola, era em livros. Era aqui com esse calinho aqui, ó, com caneta. Para chegar na segunda-feira, pegar um computador, redigir tudo de novo e apresentar à noite na escola, na faculdade. Então, os primeiros passos para o sucesso, eu volto, foi aqui, na educação, na literatura, na formação acadêmica. Isso me construiu. A oportunidade vai aparecer. Se você não tem uma formação, se você não tem um estudo, se você não sabe ler, se você não sabe se comunicar, como que você vai abraçar aquela oportunidade e transformar aquilo em sucesso e mudar a sua vida? Entende? Então foi o estudo que foi fundamental. Beleza? Pra nós. Vamos lá. Bom, dentro desse mesmo contexto, eu vou soltar uma outra música para vocês, que também é de Reinaldo, que eu sou muito fã. E eu quero que vocês façam igual a Natasha, que entendam a letra dessa música. E depois vocês marquem bem essas músicas para vocês ouvirem aí, que tem muita boa informação. Essa música se chama Mano. E Reinaldo diz o seguinte, que eu não queria que você levasse vida de bandido. Presta atenção nessa letra. Sangue do meu sangue vacilou, me trouxe a dor, mas é meu mano. O que ele quis dizer com isso? Sangue do meu sangue vacilou, me trouxe a dor, mas é meu mano. Que nós somos seres humanos. A gente é passivo de errar. E julgar não é o melhor caminho. Tão pior quanto o crime, tão pior quanto a violência, é um sentimento. Tão pior quanto o crime, quanto a violência, é um sentimento. Sabe qual é o sentimento? De desumanidade. E o preconceito é uma das maiores desumanidades que a gente tem. E a desumanidade traz dor, traz sofrimento, tira oportunidades, exclui pessoas, coloca uma margem. Então quando as pessoas falam assim, mas o maluquinho ali roubou a moto, isso, aquele outro, tomara que ele morra. Eu sou vítima, acabaram de levar minha moto. E eu fico desejando pro cara que ele morra, que ele bata, que a polícia encontre, que a polícia mate ele. Naquele momento ele cometeu uma violência contra mim. Mas o meu pensamento é tão violento quanto aquilo que ele fez para mim agora, naquele momento. Porque eu quero o dobro de mal para ele.
Eu não estou dizendo para você roubar moto, para você fazer coisa errada, roubar celular. Eu estou dizendo para você que se algo acontecer, tem uma razão de ser. E que é para entender qual é o seu sentimento, qual é o seu coração, qual é o desejo que você tem para com o próximo que errou. Vou falar do jeito que a gente fala, que a gente ouve, que todo mundo entende na internet. Licença poética para a idade de vocês. Eu quero que o cara se foda. É isso que eu quero? Quando a gente pensa isso, a gente já trouxe toda essa corrente negativa pra gente mesmo. Essa corrente ruim. Na verdade, quem vai se fuder somos nós, porque a gente tem um sentimento ruim tanto quanto aquele. Você sabe qual foi o desespero daquele moleque fazer aquilo? Em algum momento, ele teve uma necessidade. Eu vou contar uma história bem rápida, só para fechar essa fala. Não é justificando o crime, é entendendo o crime. Não estou falando do crime, do criminoso, estou falando do crime. O crime é algo intangível, que você não entende, você não sabe o que é. A partir do momento que você pratica, ele se sintetiza no crime. O crime é algo, uma ideia. E nada é mais forte do que uma ideia. Em vez de você escolher uma ideia de ser criminoso, você não escolhe uma ideia de fazer algo bom. É a mesma ideia. Coloca força nisso aí. Nada é mais forte que uma ideia. Então eu quero praticar coisas boas, ideias boas. Eu vou ser forte fazendo isso. Se eu levar isso para o lado do crime, que é algo abstrato, eu vou sintetizar com a minha ação, a escolha foi minha. Certo? Então eu trago uma história para vocês entenderem. Quando você vê o cara tomando uma ação, para que você não carregue mágoa dentro de você e não aumente essa violência dentro de você. Eu encontrei um rapaz numa penitenciária de regime semiaberto. Eu acabei de chegar no regime semiaberto, você vai para uma celinha de inclusão assim. O garoto está sentado na terceira pedra lá no alto. A gente chegou, eu já vi diferente, porque geralmente quando você chega, o cara já desce e cumprimenta todo mundo. Ele estava acuado lá em cima. Ele tinha algum problema. A gente conversou e naquela hora começou a chegar o almoço. Umas marmitex toda gelada, fria. E aí eu peguei uma marmitex e falei, ei, menor, vai comer? Menor porque eu falei, cara novinho, menino, esse menino não tem mais de 20 anos. E aí ele, não, obrigado e tal. A gente acabou de comer ali, depois eu falei, chega aqui, vamos conversar. Tá fazendo o que aqui? Chegou, veio de onde? Não, eu tava lá. Mas você veio pra cá, o que aconteceu com você? A gente quer saber se teve algum problema pra gente resgatar o cara, porque ele tem que ficar na prisão, ficar no convívio. Ficar excluído ali é pior. Saber se ele deu uma cara, se ele pisou na bola, o que houve, e pedir clemência por ele pra ele voltar. Mas foi uma escolha dele, falamos com os caras na grade, e aí, por que o moleque tá aqui? Não, ele não quis ficar, ele tá com problema na cabeça e correu da cadeia. A gente já buscou ele 2 vezes aí. Eu sentei pra conversar com ele. Consegui abrir esse precedente e falar com ele. O pai estava doente. Só morava ele e o pai. Ele se desesperou, porque ele precisava de comprar a medicação do pai, e foi pra rua roubar. Foi pra rua roubar, não sabia roubar. Ele fez uma escolha, mas ele não é bandido. Mas ele escolheu aquilo. O que aconteceu? Ele foi preso. E preso com a gente lá, né? Ele já estava preso antes que mim, que eu, 2 semanas antes do que eu. E ele foi condenado ao regime semiaberto, já ficou ali. Quando saiu a sentença dele, na verdade, né? Ele foi para o regime semiaberto, ele estava lá. Qual a notícia que chegou para ele? Que o pai havia falecido. Então ele saiu para roubar, não resolveu o problema. Piorou o problema porque ficou longe do pai e o pai faleceu, ele não viu nem o pai ser sepultado. O que aconteceu com a cabeça desse moleque? Bugou. Ele chapou. Tentei de todas as formas levar ele para dentro da cadeia. Ele quis ficar lá, isolado. Até falei com a direção lá. Falei, vamos ver se a gente transfere ele para outro lugar. Aí no dia de manhã a gente está esperando abrir o sol para a gente jogar bola, para fazer atividade física. A cadeia amanhece fechada. Aí eu falei, ei chefe, por que não vai abrir a cadeia? Tem um mano lá na inclusão que se matou. Quem se matou? O jovem. Esse garoto pôs fim na vida. Dependendo da sua ação, da sua escolha, as coisas podem piorar. Isso é importante você pensar. É importante você ter capacidade de discernimento. As coisas podem chegar no caos, mas se você tomar uma atitude errada, vai ser o caos pelo caos. Então não escolha o caos para melhorar o caos. Vai piorar o caos. Deus tem sempre para oferecer para a gente uma ideia melhor, algo diferente, o melhor para nos oferecer. São nossas escolhas. Então era só para sintetizar essa fala, né, para vocês entenderem. Não estou fazendo apologia ao crime, mas estou tentando fazer vocês entenderem o que é uma escolha. E quando o cara erra, porque você também pode escolher. Rapidamente, só colocando uma informação para vocês. Eu estive num lugar onde era feito só para criminosos, quem cometeu crime.
E aí chegou um repórter, na segunda-feira. O repórter tinha uma orientação sexual, né, que não era hétero, ele era um homem, mas ele tinha uma orientação sexual homossexual. Ele tinha um namorado. Repórter. Cara renomado dentro da sua profissão. E ele brigou com o seu namorado, que era seu noivo, discutiu, acabou se embriagando e numa avenida de São Paulo muito famosa, ele bateu o carro e atropelou 2 pessoas. Matou 2 pessoas. Quem chegou na cadeia? Um criminoso? Um bandido? Chegou um cara desesperado, que perdeu a noção em razão do rompimento do seu relacionamento. E ele chegou na cadeia. Sabe o que ele encontrou na cadeia? Humanidade. Falei, vem cá, mano. Aí tinha cara, vou falar assim bem claro, a cara que não tinha evoluído a mente, esse bichinho aí. Que bichinha, mano? Eu falei pro cara, que bichinha que você tá falando? Que bichinha que você tá falando, mano? Cara, um ser humano, homem, pai de família. Ele tem essa opção, casado com o cara. Ele, enquanto casado, o que ele ofereceu pro cara? Enquanto ele tem um relacionamento sexual, o que ele tá oferecendo? Tá oferecendo amor, mano. E você tá oferecendo ódio hétero. Diferenças de opções de orientação, a gente tem que saber respeitar isso. Preto, branco, amarelo, gordo, magro, feio, bonito. Se é feio e bonito, não sei qual a diferença que as pessoas entendem. Como é que a gente vive num ambiente como esse aqui? Um com o cabelo liso, ou com o olho claro, outro com o olho escuro, com o cabelo assim. Isso aqui é fenomenal, isso aqui é sensacional. Isso é um universo, isso nos completa. Isso nos faz um ser humano cada vez mais foda quando a gente consegue entender isso, amar esse ambiente. Amar esse momento. É só umas pinceladas das minhas caminhadas da vida, de volta para o futuro, de volta para o passado. Agora eu vou soltar para vocês uma música que acho que vai se identificar muito com todos nós aqui, para a gente já seguir para encerrar essa troca de ideia aqui, pessoal. Quem já ouviu falar de... Solta aí. Ó, meu DJ atrasou, perdeu o time, meu DJ. Ixi, já perdeu o emprego. Perdeu o emprego. Sabe por quê? Que o DJ ficou ali viajando, vai. E aí? Quem é Nego Drama aí? Levanta a mão. Quem se identifica com o Nego Drama aí? E aí, mano? Eu sou Nego Drama. E aí? Todo mundo canta, mas ninguém é Nego Drama? Aí, né? Peraí. Pessoal, só pra... A hora para abrir para vocês agora as perguntas e finalizar, eu só vou sintetizar um pouco da minha trajetória, porque o tempo aqui é muito curto. Todas essas músicas que a gente colocou agora, eu me identifico nelas. Eu acredito que muitos de vocês se identificam nelas. Primeiro, Bala Recuchiteada, sou filho da Dona Vera. Depois, Meu Mano, não queria que levasse vida de bandido. E depois, Nego Drama. E Nego Drama de que maneira? Nego Drama é o cara quando ele se restabelece, quando o cara vence, quando o cara vira o jogo. Eu sou Nego Drama, você é Nego Drama, nós somos Nego Drama. Porque a gente vai virar o jogo, pode olhar pra gente desacreditado, quererem fazer o que quiser com a gente, mas não vão conseguir. Porque nós somos Nego Drama, nós somos vencedores. Então hoje, depois de toda essa trajetória, nascido e criado em favela, abandonado pelo pai também, que nem ouvi, nem sei quem é, criado dentro de uma família desestruturada, despejada de favela, mas sempre gostei de estudar. Isso foi fundamental para mim. E tiveram perguntas aqui relacionadas a como eu cheguei no sucesso. Foi simplesmente através do estudo. Se não fosse ele, eu não seria capaz de estar aqui falando com vocês. Em algum momento vocês viram eu falar gíria aqui? Alguma vez vocês viram com a mão para trás? Então, as ideias é o seguinte, mano. Eu sei tudo isso. Mas isso me pertence? É isso que eu sou? É isso que vocês são? Você pode até usar isso como uma arma de proteção, como um escudo de proteção. Do cara vir e você saber desenrolar as ideias. A gente sabe quando o cara quer tirar a gente, que a gente sabe trocar umas ideias. A gente sabe. Mas a gente não precisa ficar com essa cartilha aberta o dia inteiro. Essa cartilha a gente aberta quando a gente é surpreendido ou desacreditado e a gente precisa de colocar nossas armas ou nosso escudo para fora. Então nós vai dar as ideias sim, entendeu, xará? E eu tô mostrando para vocês aqui também que as ideias é o seguinte: quando um fala, o outro ouve, morou, mano? A gente tem que ter disciplina na vida.
Em todos os ambientes, a gente tem que respeitar essa rapaziada que está aqui, ó, o professor, o diretor, o pai, a mãe, o amigo, saber compreender. Tem dia que a gente vai chegar na escola fudido, puto da vida. Mas a minha raiva, a minha neurose vai ficar lá fora, porque eu vim aqui para ser uma pessoa diferente, vim aqui para ser melhorado. Eu tenho que respeitar esse ambiente aqui. Depois de 51 anos eu voltei nesse ambiente, porque foi aqui a minha salvação. Minha avó não tivesse insistido em me mandar com a roupinha judiada para a escola, sem lanche, porque eu ia para a escola louco para comer, não tinha comida em casa. Quando dava na escola Guaraná e bolo Puma, era como se fosse um aniversário, cara. Eu não via isso para comer. Arroz com frango, uma delícia. Eu ia para a escola para comer. Mas aproveitava o momento que eu estava na escola para aprender. E aprendendo nesse momento na escola, eu fui fazer vestibular. E quando eu fiz vestibular, depois de 13 anos sem estudar, porque eu estava no mundão, na vida louca, que eu na prisão eu peço vestibular, eram 1.250 alunos, e eu passo em número 58. O que me fez estar entre os primeiros 60 alunos daquele vestibular, essa base aqui foi fundamental. Que eu vinha para comer na escola, vinha, para ver meus amigos, vinha, para bagunçar, até bagunçava muito, mas na hora que eu sentava para estudar, eu estudava. Os professores gostavam de mim pra caramba. Isso me ajudava muito. Porque sabia que eu era arteiro, bagunceiro, disposição. Ah, bateu no meu amigo, vai ter que bater em mim também. Eu era terrível. Mas na hora de aprender, na hora de estudar, eu estou provando para vocês aqui que eu consegui ser um bom aluno. Então é importante isso. Estou pedindo para você perder sua identidade, mano. Estou pedindo para você manter suas convicções, você ter sua identidade. Mas você ser um cara que saiba aplicar a sua disposição. Eu apliquei minha disposição, minha sabedoria, tudo que eu tinha de melhor, tudo que eu tinha de força, de resistência, apliquei no caminho errado e quase não volto. Então nessa trajetória eu sou bacharel em administração, MBA em gestão e marketing esportivo, sou empresário de jogadores de futebol, porque eu amo futebol, fui policial do 2º Batalhão de Choque, que não me agrega em nada, fui crime organizado, que não me agrega em nada tanto quanto ter sido um policial. O que me agrega é ser um ser humano igual a todos nós aqui. O que difere eu de vocês, ou vai diferir você de um outro amigo, são as oportunidades e a forma como vocês vão abraçar essa oportunidade e transformar ela em algo bom. Essa é a diferença. E nessa trajetória eu me torno empresário de vários artistas, e depois a gente não quer mais trabalhar com artistas, a gente vende esse selo de artistas, o cinema aparece na minha vida, e através de ter levado um artista para fazer um teste, se eu não tivesse estudado, eu não tinha entendido que aquilo era uma oportunidade. Porque quando o diretor de elenco me reconhece, ele fala, pô, esse é o Ângelo Canuto do Poder Secreto, do DNA do Poder Secreto da HBO Max, que fala sobre o governo e as organizações criminosas, que surgiram através da má governança. O que me levou a estar nesse documentário? A literatura. Eu, na prisão, otimizei meu tempo, escrevi um livro, Extracampo Náutica do Cárcere, que me fez ser reconhecido nas universidades e que eu comecei a palestrar e que esse professor me levou e mudou minha trajetória dentro da literatura e do cinema. Quem me colocou no cinema foi o professor Wagner Marques, sem saber. Porque ele me levou um dia para fazer uma palestra porque meu conteúdo era bom. Eu fiz minha palestra na Universidade Federal de São Carlos para o curso de doutorando e mestrando em Sociologia. Você já imaginou um ex-presidiário palestrando para mestres e doutores na Sociologia, na maior universidade de Sociologia do país? Esse cara abriu minha porta e me levou até lá. E lá ele falou, aí mano, é tudo no seu nome. Hoje eu estou no mundo. Eu palestro agora dia 1, 2 e 3 de julho na França, numa das maiores universidades da França, sobre história, sobre sociologia e sobre a minha vida, sobretudo como estudo. Eu escrevo artigos sobre segurança pública com uma universidade francesa. Eu atravessei o oceano, mano. Não tem limite pra gente chegar. E quando eu sou percebido na Netflix, o cara fala, esse cara do documentário, será que ele não faz um teste? Eu vou no meu escritório e falo, meu, a gente tá tanto trabalho. Eu falo, se tem um cara que tem a cara dessa série, é você, vai lá e faz o teste. Eu nunca atuei. Eu fui lá e fiz o teste e passei. Passei e virei o personagem novo. Quando eu pego o roteiro, eu falei, esse roteiro não tá legal. O diretor entende a minha história, conhece a minha história e fala, então, dá uma sintonia nesse roteiro, corrige aí e tal. Vamos manter a história, mas vamos corrigir. Corrija o roteiro. Porque eu passo a ser consultor de roteiros. Eu já trabalhei em 4 roteiros de série. DNA 1 e 2, Irmandade e Sintonia. O que me trouxe não é a atuação, o que me levou aí é o discernimento.
capacidade de interpretar texto, escrever. Hoje me tornei consultor de roteiros e roteirista. Tenho mais um livro para ser publicado que foi comprado pela Companhia das Letras, escrito, só que a Companhia das Letras é a maior do país. Sabe o que aconteceu? Presta atenção nessa história, pessoal. A Companhia das Letras ficou em choque com o meu livro, que é um novo livro que eu vou publicar agora, que chama Das Antigas, que é tudo isso que está acontecendo entre nós aqui. Eu sou humano das antigas. É outras ideias. É um livro que eu vou publicar recentemente. Então, logo em breve, né? Então eu sou... Primeiro, sou um ser humano igual a vocês. Segundo, estudei pra caramba. Terceiro, aproveitar minhas oportunidades e criar minhas oportunidades, porque eu tinha criado outras oportunidades e aproveitei oportunidades que quase me levaram à morte, mas me levaram à prisão. Eu me resgatei e estou aqui com vocês. Sou empresário de jogadores de futebol, dos melhores de São Paulo e espalhado pelo mundo. Estou numa das maiores agências de gestão esportiva da América Latina, que é a Elenco Sports. De pessoas que me deram oportunidade, mas me deram oportunidade por quê? Porque perceberam em mim potencial. Esse potencial de adquirir através dos estudos. E depois eu vou para o cinema como personagem lobo numa série que está batendo 90 países, top 10, desde a primeira temporada. O meu rosto, a minha figura, a minha história está sendo reconhecida no mundo. E eu quero que a história de vocês sejam reconhecidas, nem que seja até na esquina, mas que tenha reconhecimento. E se ninguém reconhecer também, dane-se. Eu sou eu e isso me basta. Eu sei o que é melhor para mim e eu quero oferecer isso para mim. Ninguém vai me colocar em prateleira alguma. Ninguém vai fazer juízo de mim. Ninguém vai interpretar a minha história da forma que eu bem entender. A minha história vai ser escrita por mim. E a história de vocês vai ser foda, escrita por vocês mesmos. Beleza? E tá aberto pra gente trocar umas ideias. Vamos pra vocês. Isso aí, irmão. Sim.